Vamos lá. Importante que agradeço a todos, a presença de todo mundo está aí, dessa forma virtual, talvez muito comum para alguns, mas confesso que para mim é uma modernidade que ainda me deixa um pouco inseguro. Realmente, ao vivo é muito mais fácil, pelo menos a gente está mais acostumado. Enfim, o objetivo hoje não será, em hipótese alguma, né, um aspecto comercial, mas vai ser algo muito aplicado, né, uma visão crítica sobre os procedimentos. Né? Talvez para alguns, algumas coisas ditas serão meio óbvias, mas para alguns serão alertas importantes quando a pessoa já está trabalhando de uma forma mais... Márcio, Pois não. eu acho que deu uma errada na tua internet. Eu não te ouvi. Repete para mim, por favor. Acho que deu uma travada na imagem, pelo menos aqui para mim travou, e umas pessoas também me falaram que deu uma travadinha na imagem. Então, quando começar a apresentação, daí tu desliga a imagem da câmera. Então tá. Então eu já vou desligar agora, né, para ver se vai ficar mais fácil. Vou botar aqui, desativar a câmera. Tchau, tchau, pessoal. Desativei a câmera. Comecei a apresentação. Vamos lá. Veja se vocês me escutam. Você me escuta? Tá perfeito. Então, beleza. Então, vamos assim, de repente, ficar mais leve. Vamos lá, pessoal. Como eu estava dizendo, o objetivo vai ser fazer um brainstorm geral sobre desde coleta até diluição e algumas observações, e a gente vai até a inseminação de ervas. Mas pontos de vista que eu tenho, né, por conta de avaliação de procedimentos que eu vejo em diversos locais e também na minha própria vida no campo ao longo de um tempo. Então, acho que não é uma verdade absoluta, mas pelo menos são pontos de vista que eu consigo defendê-los, não somente na forma teórica, mas eu os vi e os pratiquei na vida real, né, enquanto veterinário de campo. Então, vamos lá, dando sequência, vocês me interrompam aí na hora que for necessário, façam perguntas. Gilson, eu não estou vendo as perguntas, então qualquer coisa você me interrompa, ou então a gente faz no final. Pode ficar tranquilo, eu vou anotando aqui as perguntas e no final faço a moderação. Perfeito, então. Deixa eu me ajustando aqui, sem apanhar muito. Pronto. Aqui. Pronto, ponteiro. Isso. Vamos lá. Então, o nosso tema hoje é diluentes e técnicas de diluição de sêmen equino. Eu sou Márcio, né, trabalho há quase 10 anos nessa empresa chamada Minitube, sou consultor técnico comercial lá, e antes disso, né, fiz, como o Gilson falou, meu mestrado, fiz alguns anos, foram 33 áreas, né, trabalhando como prestador de serviço, fazendo assistência, prestando assistência reprodutiva, né, com tudo isso que a gente sabe, de inseminação, de transferência de embrião, tudo isso, até receber o convite da Minitube e ir para Porto Alegre, né, onde eu moro atualmente e trabalho nessa empresa. E algo interessante que eu tive a oportunidade com isso, de visitar diversas áreas que, enquanto na vida de campo não tinha, por diversas questões de tempo, comerciais e tudo mais, né, hoje em dia eu tive acesso a muito mais colegas, né, por não ser um competidor, então isso foi muito interessante para a gente conseguir ver mais diversos pontos de vista, diversas técnicas, diversas inovações, diversas fragilidades. É isso que a gente vai mergulhar no dia de hoje. Vamos lá, então, meus contatos estão aí, né? Aí tem meu e-mail e meu telefone, que é também de WhatsApp. Fiquem à vontade para o que vocês precisarem. Façam contato, não tem dia de semana, não tem horário, eu estando disponível, eu realmente falo com vocês na hora que for necessário. Só uma brincadeira aqui, para a gente ver que todo mundo começa, né, do começo.
brincando assim. Olha aqui, primeiro congresso internacional, lá para, sei lá, 99, talvez, né? E depois diversas coisas ainda viçosas, os primeiros cursos que a gente ofereceu lá em 2001 de ultrassonografia aqui com a equipe do professor Eduardo Gastal, a professora Melba também está nessa foto aqui, esposa dele, né? Euzinho aqui há muito tempo atrás, muitos quilos atrás também. Aqui, depois, no Dr. Guinter, palpando éguas lá, na Universidade Federal de Viçosa, aqui iniciando a palpação em éguas. Isso aqui, hoje em dia, todo mundo fala muito de aspiração folicular. Curioso que a gente fazia em 2000, aqui 2001, aspiração folicular lá no Dr. Guinter, enfim, TE, coisas assim. E depois a gente vai ficando mais velho, assumindo outras funções e começando a passar para frente, como hoje, algumas experiências que a gente tem, né, em alguns encontros que a vida profissional nos permite. Né, alguém que eu comprei o livro Xerox, né, e aqui eu tive a oportunidade, depois de na Colômbia, estar palestrando ao lado dele, o professor McKinnon aqui, né, o Samper, aqui Tom Stout, Charles Love, dando alguns cursos, enfim. A vida profissional, graças a Deus, vai nos levando e abrindo portas que a gente achava que não conseguiria, ou a gente não tinha ideia, e com muita felicidade, né, consigo isso graças também ao suporte da Minituba, a empresa na qual eu trabalho, e, enfim, né, seguindo sempre em frente, inovando e tentando melhorar. Pessoal, antes de falarmos sobre diluentes, diluição e coisas assim, é importante falarmos, ou melhor, darmos uma sacudida no que a gente quer da vida. O que nós queremos ser como profissionais? Qual é o nosso objetivo? Se o teu objetivo é ficar na média e achar que isso tá bom, beleza, a gente não tem muito mais o que falar. Mas se o seu objetivo é melhorar, então vamos nessa reflexão aqui. Seguinte, toda vez que você acha que você está na média e que você está bem, e você está tirando onda porque o seu resultado está melhor do que o cara que está abaixo de você, lembra que se você está na média, média significa que você está, obviamente, no meio. Ou seja, tem gente pior que você, mas tem gente com índices e resultados acima dos seus. Ou seja, muda o seu foco e ao invés de você ficar se vangloriando por estar bem aqui, né, começa a se sacudir, a ficar chateado porque tem gente que consegue melhor do que você. Ou seja, que isso te sirva de estímulo para você crescer, para você melhorar e para você inovar cada vez mais, alcançando índices que você ainda não alcançou. Né, para você passar a ser referência, não outra pessoa e você ficar na média feliz. Uma frase de um profissional que eu admiro muito num evento que ele deu palestra, um evento chamado Embracrio, que nós realizamos no Rio Grande do Sul, de 2 em 2 anos, né, ano que vem terá novamente, em função do adiamento pela Covid. O Dr. Valdemar veio ao Embracrio e disse o seguinte, Dr. Valdemar, né, o chefe do Rancho das Américas, disse o seguinte, quando o veterinário parar de fazer embriões e começar a fazer dinheiro, ele entenderá o significado de índices, riscos, lucratividade e profissionalismo. Porque muitas vezes você tem o veterinário falando, eu empreendei 100 éguas. Tá, mas com quantas tentativas? A qual custo? Ou seja, se você não souber isso, fica difícil. E ainda, vamos melhorar nossas técnicas, vamos parar de trabalhar de forma harder, ou seja, de forma difícil, e vamos trabalhar de forma inteligente. Sejamos mais assertivos para evitar o retrabalho, o regasto, tempo a mais, suor a mais e etc. Ou seja, sermos mais precisos em tudo que nós fazemos. A realidade do mercado é a seguinte: muita competição, quanto maior a competição, menor a valorização, e você tem que se destacar, sendo diferente, pensando fora da caixa, se destacando nesse meio. Ou seja, só tem um jeito, só sendo o melhor e saindo desse grupo comum que você vai ser interessante para o mercado. Só sendo o melhor, só se destacando. E ainda, só fazer reprodução basta? Em hipótese alguma. Por quê?
Observa aqui, gente, 900 faculdades de veterinária no mundo, 406 delas estão no Brasil. 20 mil novos veterinários por ano no mercado. Sobre reprodução equina, todo mundo é especialista hoje em dia. Não tem mais diferença, todo mundo é especialista. Todo mundo faz reprodução, todo mundo faz TE, todo mundo tem ultrassom, todo mundo tem curso ou cursos de alguma coisa. Então, tem que ser diferente, tem que ser melhor, tem que estudar, tem que inovar. Esse paralelo que eu vou fazer aqui, observem bem, quando a gente fala, somos muito bons, somos caros, quem coloca o preço de caro, a avaliação de caro ou barato, não é você em você, é o mercado na sua qualidade, é o mercado na sua eficiência. Observe esse paralelo aqui. Seja e busque ser um atirador de elite. O que é um atirador de elite? Olha esse caso. Um cara, e esse fato é real, ele acertou um tiro num sujeito lá a 3,5 km. Bom, super sniper, super atirador de elite. O que acontece? Isso foi sorte? Em hipótese alguma. Ele levou um monte de coisa em consideração. Levou em consideração equipamento, vento, resistência do ar, curvatura da terra e etc, etc. É um cara extremamente treinado, extremamente estudado. Em consequência disso, ele é extremamente raro. E por ser raro e por ter grande eficiência, ele é caro. Ele é perito no que faz. Há poucos como ele. Sendo assim, ele é extremamente disputado. Nós precisamos focar nosso dia a dia para sermos como ele. Um profissional único, especialista no que fazemos, né, que alcança, um profissional que alcança índices que ninguém mais alcança. Aí sim, o mercado vai buscar a gente. Mas isso só vem com material adequado, muito treino e muito estudo. Isso não cai do céu. Experiência também ajuda. E aí é a trajetória profissional de cada um. O mercado está aí, né, o tempo vai passando e suas habilidades podem melhorar ou não. Se diante da primeira dificuldade você chega e fala, isso é muito difícil, não é para mim, beleza, você está nessa classe dos desistentes. Se você começa a fazer, se acha o bom, tá lindo, fica postando na internet o tempo todo sempre a mesma coisa, né? Mais fácil postar do que sentar e estudar um monte de artigo. Se você acha que isso é legal, você vai estar sempre nessa fase aqui, ó, da mediocridade, vai ser sempre um amador e você vai pensar, agora eu aprendi e vou continuar assim. E a outra parte, e aí que você tem que focar, pelo menos é o meu conselho, é o que eu tento fazer, é aqui, ó, vou melhorar e vou fazer cada vez melhor, passo a passo. E aí sim, você se torna um craque na coisa, um sniper, um disputado e etc. Ou melhor, uma referência, né? Seguindo em frente, após esse papo de velho, fica a dica. Vamos lá. A gente vai falar sobre sêmen, sobre diluente, sobre diluição. É importante que nós comecemos com o procedimento em si, procedimento da coleta de sêmen. Então, vamos começar lá do entendimento, né, da fisiologia normal, do comportamento normal de um garanhão em vida livre. Observe aqui um garanhão, diversas éguas e potrinho, e ele no seu comportamento normal, chegando, mostrando interesse por uma égua, apartando essa égua do harém. Isso, o que é que ele está fazendo, gente? Ele está fazendo ultrassonografia do jeito dele, ele está fazendo, né, avaliação hormonal, ele está fazendo radioimunoensaio, ele está fazendo palpação, a moda dele, a moda que ele faz há milhões de anos, observando a égua, observando o comportamento, isso que o garanhão está fazendo, né, se estimulando. Isso tudo, ele é lento, ele é isso e aquilo, em hipótese alguma, é a fisiologia do garanhão. Ele está observando tudo isso como ele faz há milhões de anos para melhorar. Melhorar sua eficiência, reduzir os riscos de coice e acidentes,
Se você achar que são máquinas, você está errado desde o início. Então, desde a coleta você vai estar errado e tudo que a gente vai falar para frente vai dar errado. Observem aí, ele foi, pensamento até que já não conseguiu. Só que ele sabe, de tanto que ele já está pronto, já está armado, ele já sabe que é um comportamento normal também da égua fazer esse charme, faz parte da corte, até que ela permite que ele realize a monta. Precisamos entender isso tudo no momento que a gente vai coletar, no momento que a gente vai trabalhar com qualquer situação que envolve um garanhão. Até que ele termina, bem apoiado, olha a postura dele, segurando na crina, com calma, sem agressão. E observem que quem sai de baixo é a égua, não é o garanhão que afasta. Próximo vídeo. Mesma situação, em vida livre, só que aqui num curral, né? Não são animais do mesmo formato, mas ninguém cabresteado aqui. Observem da mesma forma que está acontecendo. A égua em cio, como a gente vê, cauda em bandeira, exposição do clitóris, contração dos lábios ali. E diversas éguas em diversos momentos do ciclo estral estão ali no meio. E o garanhão fazendo a leitura. Passando por ali, olhando uma, olhando outra, vendo aqui, vendo ali, até que ele aparentemente escolhe uma. Observa que o garanhão não está com aquele comportamento de pressa, pulando em cima da égua, né, mordendo a égua. Não. Ele está ali, está dormindo, como muitas vezes a pessoa que está guiando o garanhão dá uma sacudida no cabresto, como que diz, não, está dormindo, cavalo, acorda. Não, ele está se estimulando, é o tempo dele. E aí ele tem um comportamento, ainda que seja dentro do curral, um comportamento muito semelhante ao comportamento que ele tem. Ele já escolheu a égua, ele vai, a égua faz o charminho dela da mesma forma, ela para e ocorre a monta natural. Bem, entendendo como é a vida real, né, como são os animais da natureza, o tempo deles, como tudo acontece, fica mais fácil agora da gente começar a falar de reprodução equina, né, começar a falar da parte de sêmen, etc. Vamos em frente. Ou seja, o estímulo do garanhão é importante, né? A professora Sue McDowell fala muito disso, do comportamento de garanhões. Existem garanhões mais lentos, garanhões mais afoitos, mas que isso tudo é importante, é característica individual e é importante ser respeitado. Né? Por quê? Porque isso vai influenciar diretamente no número de montas, na qualidade espermática, na quantidade de plasma seminal, na quantidade de gel, né, em coletas futuras. Ou seja, o garanhão precisa fazer a corte e cada um tem o seu modo, cada um tem seu jeito. E é importante que nós tenhamos rotina nas coletas, ou seja, sempre o mesmo cabresto, sempre o mesmo local, sempre a mesma pessoa guiando, sempre o mesmo local que vai fazer higienização do pênis, tudo igual, para que ele seja condicionado a isso. Se todo dia você muda toda a estrutura, não tem como. Todo dia ele vai ter que passar por ali, reconhecer o terreno, se sentir seguro, saber onde ele está pisando, prestar atenção em todos os estímulos ao redor, né, saber se ele está com segurança, etc, etc. E sua coleta vai ficar, obviamente, mais lenta. Né? E, em consequência disso, muitas vezes você está com pressa e você faz tudo errado.
você agride o animal, sacode ele, tira a concentração dele, enfim, faz tudo errado em função da sua pressa, sendo que ele só está no tempo dele, quem está errando é você nos seus procedimentos. Né? Alguns garanhões preferem algumas mordiscadas na égua, outros ficam mais quietos de longe, né? Alguns garanhões muitas vezes precisam de manobras um pouco diferentes, como esse dentro do tronco. Enfim, você tem que entender, né, cada garanhão, mas o importante é que ele tenha rotina, que seja sempre da mesma forma, porque senão quem vai colher o atraso e quem vai sempre piorar mais a situação é você, veterinário, e sua rotina vai ficar um caos. Né? Quando você tem diversos cavalos para coletar, enfim, na nossa vida real é bem complicado quando a gente tem um garanhão lento, né? E se ele é lento e traumatizado e inseguro, muito pior. Mas o erro não é dele, o erro é seu, doutor veterinário. Vagina artificial, extremamente importante. Né? Os modelos que principalmente existem mundialmente, modelo Hanover, modelo Colorado. Né? Modelo Hanover um pouco mais macia, modelo Colorado bastante pesada, e a vagina artificial preferencial mundialmente falando, né, e por garanhões também, é a vagina Missouri. Faço aqui uma observação que muita gente fala, prefiro uma vagina feita de PVC ou uma vagina outra mais barato, porque é mais barata, né? Pessoal, para fazer conta. Primeira pergunta é, segurança é cara? Ou seja, um garanhão nervoso, irritado, com risco dele se machucar e machucar você, isso tem custo, né? Será que vale a pena você economizar quando a gente está falando de segurança? Vale a pena você economizar quando a gente está falando de qualidade espermática, trauma ou não, ou melhor condicionamento do garanhão? Né? Faz as contas, quantas coletas de sêmen você precisa fazer para enviar, para você pagar uma vagina artificial que vai te durar, se você souber usar, 2 anos, 3 anos, enfim, depende. Quantos riscos você livrou disso? Então, é melhor você pagar bem por um material adequado, né, do que depois você gastar com plano de saúde ou com auxílio emergencial. Bem, a Missouri, por que é melhor e eu sou absolutamente fã? Ela é anatômica, ela é mais leve, principalmente para meninas que hoje em dia dominam, né, o mercado da reprodução equina, são mais leves, né? Eu brinco que ela é uma vagina artificial terapêutica, ou seja, um monte de veterinário fez errado, começou a coletar com vagina comum com mucosa de câmara de ar de pneu de caminhão, sei lá o que é. Pelo amor de Deus, né? O cavalo, depois que tem um monte de trauma, beleza, vamos ver o que a gente resolve. Aí vai para uma vagina artificial Missouri, né? Depois de todo o trauma, todo o estresse, todo o risco. Então, não, pelo conforto do veterinário, pelo conforto do garanhão e pela segurança do veterinário, por favor, não. Lembrando que quanto melhor o trabalho do cavalo na vagina artificial, melhor a qualidade do ejaculado também. E tudo que vai acontecer daí para frente. Ainda falando sobre segurança, né, observem aqui, isso aqui lá na Cabanha do Parque, como vocês verão lá em Canela, a gente faz diversos cursos lá com a doutora Mauri e diversos experimentos lá também. Aqui, a contenção de lá, que chama-se maneia, né, no Sudeste chama-se peia, né, a égua bem contida, é importante também o rabo no momento da coleta. Né, isso aqui, um manequim, podem ver que é um manequim extremamente simples, né, mas absolutamente funcional. Aqui um manequim extremamente caro. Né, isso aqui é uma, eu não sei, eu chamo de travão, mas não sei mesmo se é esse o nome no Rio Grande do Sul. Eu vi, a única vez que eu vi foi numa coleta que fui fazer com o doutor Mauri, e nós fomos fazer, e eu vi esse sistema, contém bastante a égua, mas eu achei que tem um pouco de risco, né, para queda e fratura, enfim, mas é um outro sistema. E aqui essa foto mostrando, né, eu sei que nós negligenciamos muito a nossa própria segurança quando a gente está falando do Brasil, mas observem coletas feitas lá fora, né, muitas vezes tem sapato com biqueira de metal e aqui colete e capacete. Isso é bobeira.
Bom, bobeira até aconteceu o primeiro acidente, né, dessa mão do cavalo pegar aqui na cabeça, enfim, é algo que vale a pena a gente pensar, porque quem trabalha com segurança hoje trabalha amanhã novamente, né? Eu discordo quando dizem que o acidente faz parte da nossa profissão. Eu discordo dessa frase. Eu acho que risco, né, quem mexe com o animal pode existir, mas a gente tem, com observação e precaução, né, não deixar que esse risco se transforme em segurança e muito menos em acidente. Aqui alguns detalhes, né, de uma pessoa que tem uma sensibilidade muito grande para coleta de sêmen e observar comportamento de animal, e uma paciência incrível, né? Tá aqui essas fotos do Dr. Mauri, mostrando que alguns detalhes importantes: temperatura da vagina artificial, pressão da vagina artificial. Ah, qual é a temperatura? Gente, vamos pensar. O tempo que demora para o cavalo ficar pronto para você coletar, né? Se você está no verão ou se você está no Rio Grande do Sul. Eu lembro que uma vez eu fui coletar sêmen para fazer um experimento lá na cabanha e estava 2 graus, 3 graus de temperatura ambiente. A vagina artificial estava extremamente fria. Em linhas gerais, a gente fala para colocar uma vagina artificial em torno de 42 graus, né, pensando já numa perda de temperatura e tudo mais, mas isso você tem que avaliar o tempo que vai transcorrer, a temperatura ambiente e a pressão também, qual o tamanho do pênis do cavalo, ou seja, tem que ter uma sensibilidade e entender o que está acontecendo. No momento da coleta, duas coisas muito importantes também: a distância sua dos pés dos animais, para nenhum animal ficar pisando em cima do teu pé no momento da coleta, acontece, né? Cuidado, machuca, e nós, como eu disse, a gente não usa, né, bota com biqueira de metal no Brasil. Então, cuidado com isso. Outra coisa, observem a mão aqui, doutor Mauri, a mão esquerda na base do pênis do garanhão, né, sentindo as contrações no momento da ejaculação. Por quê? Nesse ângulo que você está, você não consegue visualizar muito bem os movimentos de cauda, muito menos os movimentos de pedalada do animal. Então, você tem que estar sentindo se o animal ejaculou, se não ejaculou, de forma correta e precisa, né, com a mão na base do pênis. Outra coisa, no momento de retirada, ou seja, alguns animais descem mais rápido, outros não. Mas lembrando que logo depois que ele começa a ejacular, ou que ele acaba de ejacular, você deve inclinar a vagina artificial assim, para que o sêmen venha direto para o copo coletor. O sêmen não foi feito para ser ejaculado, né? A vagina artificial não foi feita para o sêmen ser ejaculado dentro dela. O pênis tem que estar em todo o corpo da vagina artificial e ser ejaculado diretamente na saída, né, e vir para cá. Por quê? O sêmen não está pronto, né, e não é indicado que ele chegue e tenha contato com uma temperatura de 40 e tantos graus, enfim, da temperatura que você colocou. Não é interessante, ou seja, ele tem que vir para baixo completamente. Ou seja, conjunto de erros: colocou uma vagina artificial com muita pressão e muito quente. O pênis do cavalo não vai até o final, só vai até a metade. Ele vai ejacular aqui na metade, né? Se ele tiver uma libido boa, vai ejacular aqui na metade. Você vai ter o sêmen passando por todo esse momento, cozinhando aqui para chegar lá. Começou desde a coleta a comprometer todo o seu resultado lá para frente. Detalhes extremamente importantes que precisam ser observados, ou seja, comprimento de vagina artificial, pressão, tudo isso é relevante. Aqui, observe o tamanho do garanhão, observe a minúscula sala de coleta e observem como tudo dá absolutamente certo. Em função de quê? Em função de um bom treinamento, trabalhando com segurança, dá tudo muito certinho. Imagina um animal louco, a gente em risco numa situação dessa. É morte certa. Observem que condicionamento maravilhoso desse animal. Olha o tamaninho da sala. A égua contida. Olha o tamanho desse cavalo.
Não tem para onde correr se o animal ficar louco. Ou seja, tem que ter muita confiança mesmo, muita segurança, muito condicionamento, muito treinamento. Ele está pronto. Veterinária pronta. Olha que garanhão tranquilo. Montou. Desviou. Sem medo, sem risco. É um animal trabalhando. Uma vagina artificial Hanover, nesse caso. Pronto. Olha o ângulo. Pronto. O animal trabalhou. Ejaculado coletado. Agradece o bicho. Obrigado. Sem agressão, sem nada, sem grito, sem desespero, sem nada. Ou seja, é a primeira vez que ele faz isso? Em hipótese alguma, ele está absolutamente treinado. Ele, na hora que saiu dali, na hora que pegaram aquele cabresto, ele já sabia o que ele ia fazer. Isso é condicionamento. Seguindo para frente no nosso papo, outra coisa, lubrificação da vagina artificial. Até quando a gente vai continuar fazendo isso? Por favor. Né, tá aqui, né, exemplos, tá aqui um artigo de 2002, né, da equipe da Sue McDonald mostrando isso, né, e tem um outro trabalho mais recente também, aqui embaixo, como vocês podem ver a referência, né, mostrando exatamente a mesma coisa, né, não é KY, não é Priority Care, não é nenhum diluente que deve ser usado, nenhum lubrificante deve ser usado. Todos eles têm algum grau de dano espermático, né, por alteração de pH ou qualquer outra coisa. Não é isso, não é vaselina, não é, sei lá, nitrofurazona, já vi utilizando no passado. Enfim, não, não. Né? Preferencialmente, se você estiver usando uma vagina artificial Missuri, ela é pronta e feita para ejacular direto na mucosa. Se você estiver usando uma mucosa plástica, usa uma mucosa boa, não aquele troço que parece um plástico grosso de sacola de supermercado. Por favor, lembra da sensibilidade do animal. Se tudo isso estiver certo, você não precisa expor a mais risco o sêmen utilizando artifícios para aquele ambiente ruim que você montou, para que aquele ambiente fique um pouco menos pior, vamos falar assim, né, utilizando um artifício que vai pôr mais em risco ainda o sêmen. Ah, mas eu uso só um pouquinho. Qual é o pouquinho que é seguro? Você precisa se expor a esse risco? Então, essa é a questão. Depois que coleta, você vai filtrar o sêmen para tirar partículas, para tirar sujeira, para tirar gel. Ok, qual filtro você vai utilizar? Eu sou muito contra a utilização do filtro de nylon. Observem que o filtro de nylon, nos Estados Unidos ou em outros países, ele é de nylon, muito bonitinho, funciona e é descartável. No Brasil, isso aqui, você vai utilizar esses 3 aqui a estação inteira para quantos cavalos você puder. E quantas vezes você vai pegar ele, botar o gel ali, vai fazer um monte de coisa e vai lembrar, se foi na segunda, você só vai lembrar na quarta-feira que você deixou ele ali, ele está meio verde, meio sujo, você vai lavar ele todo cheio de sujeira e vai utilizar ele em algum outro dia. Ou seja, você já começa a contaminação do sêmen desde o início. Né? Não, gente, por favor. Né? Você, mas eu lavo, mas você não pode botar em autoclave, você não pode fazer nada, ele é higienizado. Eu vou usar um detergente, alguma coisa. Vai ficar resíduo? Será que não vai? Porque se ficar, você está prejudicando o sêmen igual. Né? Além de ser um trabalho extra. Faz sentido? Sinceramente, não. Por que você não usa filtro descartável? Né? Pronto, usou uma vez, jogou fora. Acabou. Vira a página. Faz conta, põe no seu serviço, inclui isso, cobra direito. Acabou. Menos risco, maior qualidade, menos retrabalho. Outro detalhe. Observe os tubos aqui. Olha no fundo do tubo, gente. Existe espermatozoide dessa cor? Não, né, gente?
Isso é barro, é terra, é sujeira, é veterinário porco trabalhando, né? Não pode, gente, não pode. Higienizar o pênis do cavalo, lavar o pênis do cavalo. É muito importante fazer isso. Porque se você não fizer, você vai ter isso aqui, ó. Contaminação por terra e, consequentemente, contaminação por bactéria e tudo mais. Higienização, né? Ah, algumas vezes eu vou em alguns áreas, o pessoal fala, nossa, cuidado, a gente nunca fez isso. Ele é muito bravo. Não existiu nenhuma vez até hoje que eu tenha ido em algum área que esse tal cavalo bravo eu não tenha conseguido fazer a higienização do pênis. Ou seja, é uma questão de condicionamento. Então você olha que a pessoa não tentou direito. Tá? Vamos fazer. Por quê? Observe esse trabalho aqui, né, mostrando, isso aqui é de sêmen suíno, propositalmente, porque a condição de higiene das granjas de suíno é muito melhor do que as nossas, né, do que os nossos garanhões soltos, né, digo, granjas tecnificadas, obviamente. Observem aqui, sem fazer higienização do pênis, 18.000 UFC. Fazendo a higienização, 490. Isso tudo, né, se está no ejaculado, vai para a dose, vai para o útero da égua, vai, enfim, comprometendo o quê? A longevidade dessa dose, a motilidade da dose, contaminação da doadora. Lembrando que o diluente que está no sêmen, ou melhor, diluente, o antibiótico que está no diluente, ele está ali não para tratar o sêmen que você coletou mal e porcamente, para proteger de uma eventual contaminação para garantir uma longevidade. A interpretação é muito errada disso. E, além de tudo, se a gente está usando antibiótico à vontade, lembra que isso é uma liberdade finita. Uma hora vai acabar. Vamos ficar esperto na utilização de sêmen, de sêmen contaminado e de antibióticos, por favor. Qualquer coisa, se der algum problema aí, Gilson, alguma coisa de áudio, etc., me avisa, né? Vou tocando aqui. Tudo ok, tudo certo. Perfeito. Bem, uma revisão muito rápida aqui, quando a gente está falando de... observar esse animal. Muitas vezes você tem um programa reprodutivo baseado em um garanhão e você dá tudo ok para as éguas, olha o garanhão de longe e sequer faz um exame físico ou de alguma outra forma nele. Observe aqui, quando a gente olha esse garanhão aqui, não dá para saber se esse testículo que está pequeno ou se é aquele que está maior. Se você tem uma degeneração aqui ou se você tem uma hidrocélia ali. Você não tem como saber só olhando. Então vamos palpar, vamos fazer ultrassonografia, vamos fazer todos os exames, compreender se aquilo se encaixa ou não, se aquilo cabe ou não naquele programa, naqueles objetivos, né, de envio de dose, de inseminação de égua, de produção de embriões, enfim. Se você não fizer isso, está tudo comprometido. A sua fábrica, né, de espermatozoides está com problema. E dando uma olhada na fábrica, está aqui, ó. Olha o testículo, né? Tudo aqui são produzidos espermatozoides, espermatogônios estão aqui, túbulos seminíferos estão, os espermatozoides aqui no meio, e depois eles vão migrando, cabeça do epidídimo, corpo, até eles ficarem prontinhos na cauda do epidídimo, prontos para serem ejaculados. Se tudo isso, se desde o início isso aqui estiver comprometido, começa a complicar, né? Dá uma olhada em patologias, enfim. Né? E também casos de vesiculite, por exemplo, quando você pode diagnosticar muitas vezes por uma coleta ou por ultrassonografia, enfim, todas as glândulas são palpáveis e principalmente com a ultrassonografia você consegue avaliar, né, como elas estão naquele garanhão que você vai trabalhar. Isso é importante. Seguindo em frente após a revisão, beleza, sou veterinário, vou trabalhar com reprodução. Bem, seja na coleta, ou seja, na inseminação, ou seja você quem envia sêmen, ou seja você quem recebe sêmen, não dá para não ter microscópio, não dá para não ter uma câmara de Neubauer. Não dá.
né? Ah, eu sou veterinário e não trabalho com reprodução e não tenho isso. Então vamos falar sobre futebol, não vamos falar sobre reprodução, porque ficou difícil a nossa conversa. Porque você não sabe com que você está trabalhando, você está no escuro. Inseminação artificial sem avaliação seminal mínima é possível? Hipótese alguma. Tá? Ou seja, questões óbvias aí que a gente vai explorar um pouco mais à frente. Lembrando, né, muito rápido também dessa célula tão maravilhosa que é o espermatozoide. É uma célula composta, dividida grosseiramente em cabeça, peça intermediária e flagelo, que tem uma membrana, né, extremamente importante, né, em volta dele, que tem diversos domínios de composições diferentes, né, que tem um citoesqueleto frágil, que tem uma mínima capacidade de armazenamento, né, que tem um consumo energético extremamente alto, né, que perdeu diversas capacidades de metabolização, diversas capacidades de produção, né, de diversas substâncias, para quê? Para focar num objetivo, para se especializar em uma coisa, fertilização. Ou seja, toda escolha implica em perda, e a natureza fez assim com o espermatozoide. Ele é extremamente eficaz para uma coisa, mas extremamente frágil por outra. Ou seja, temos que tratar essa célula com carinho e com atenção, porque ela é a base de toda a nossa reprodução, quando a gente vai estar falando de macho. Falando sobre concentração de ejaculados, câmara de Neubauer, a gente já falou. Uma outra opção, se você tiver um pouco mais de recurso, avaliação por fotometria, ou seja, você coloca uma gotinha do sêmen in natura ali e ela te dá a concentração por ml, perfeito, muito mais fácil, facilita a tua vida, bastante preciso. Se você tiver mais recurso ainda, né, você pode ir, né, para um sistema computadorizado, avaliação com o sistema casa, que te dá diversos padrões espermáticos maravilhosos. Tudo aqui ok. Algo que não dá para trabalhar é da forma mediúnica, né, gente? De você olhar para o sêmen, olhar o sêmen contra a luz, dar uma sacudidinha, fazer uma cara de entendido e falar, ah, beleza, isso aqui dá para 4 ou 5 éguas. Por favor, não tem jeito. Nem super-homem consegue olhar e fazer numa olhada assim a quantidade de saber a quantidade de espermatozoide que tem ali. A concentração precisa ser determinada, né? Assim não dá, não dá. Aqui só um exemplo de um sistema casa, esse aqui é o sistema Androvision, que a gente tem na Minitube, existem diversos, né? Esse aqui é o que a gente trabalha no nosso escritório em Porto Alegre, recebo doses, né, para a gente avaliar, né, e dar todos os parâmetros espermáticos, é bem interessante para pesquisa e tudo mais. Voltando aqui à câmara de Neubauer, né, existe um cálculo todo legal para ser feito, né, mas se a gente for pensar de uma forma mais campeira no campo, funciona se nós colocarmos 19 gotas de água, uma gota de sêmen, gotas iguais, obviamente, preencher essa câmara, deixar um pouquinho essa câmara, deixar um pouquinho para os espermatozoides decantarem, e aí procedermos à leitura em 5 campos diferentes. E sim, é muito importante fazermos o sistema do L invertido, ou seja, em cada um desses campos, se nós olharmos um L, a gente não olha o outro, né? Ou melhor, não conta o outro. E o que nós contamos aqui? Cabeças de espermatozoide. Ou seja, contamos aqui e aqui, não contamos aqui e aqui. L invertido. Não é algo que já está sujeito a diversos erros da sua homogeneização, da sua coleta, do seu preenchimento da câmara, etc, etc. Né? E você ainda vai atravessar a técnica não fazendo o sistema do L invertido como é indicado, começou a complicar mais ainda a sua vida. Né? Conta os dois lados, vê se não deu uma diferença maior que 10%. Se deu, você tem que refazer tudo. Faz a média dos dois lados. É algo muito importante, muito simples e muito rápido depois que você pega a prática, né? E muito preciso se você fizer direito, para você saber a quantidade de espermatozoides por ml.
Outra coisa fácil da gente fazer também é morfologia. Diversas coisas. Pode usar coloração panótico, rosa bengala, né, matoxilina eosina, diversas. A escolha é sua. Né, ou até em câmara úmida, se você, amostra úmida, se você tiver um espermatozoide, um microscópio de qualidade. Né, e aí, né, tem um trabalho muito bom do Brito, né, um atlas muito bom, depois eu mando para vocês, eu não coloquei aqui a referência, do Brito, muito bom sobre morfologia, excelente atlas. E o que a gente quer, na verdade, quando a gente avalia isso, é dar uma olhada na fertilidade, né? Saber se a gente pode contar ou não com aquele espermatozoide para a função dele. Aqui, espermatozoides com a cauda fortemente dobrada, aqui uma gota fez o espermatozoide dobrar, né? Aqui uma cauda dobrada aqui também. Enfim, coisas que a gente tem que observar para saber se a gente pode contar com aquilo ou não. E aqui só uma brincadeira, observando que nós temos aqui 4 espermatozoides. Né? E se nós fôssemos considerar a nossa população como 100% desses espermatozoides, nós teríamos aqui um espermatozoide sem cabeça, ou seja, né, 25% da nossa possível fertilidade já foi embora, né, um espermatozoide aqui sem acrossoma, ou seja, mais 25%, 50% da nossa fertilidade foi embora. Se formos considerar aqui um que vai ser muito prejudicado quanto ao movimento progressivo, né, por conta dessa gota que fez ele se dobrar, nós temos aqui 70% da nossa fertilidade indo embora, pensando assim nessa brincadeira, e aqui um espermatozoide íntegro até a página 2, que ele tem uma gotinha também. Ou seja, é possível que isso aqui esteja revelando alguns outros problemas de maturação dele em algum ponto. Ou seja, é possível que tenhamos 4 espermatozoides, ou uma população de 100%, ainda que tenhamos alguns espermatozoides aparentemente bons, mas que sejam absolutamente inférteis. Né? Ou seja, só a motilidade não é um parâmetro absoluto para batermos o martelo quanto à fertilidade. Avaliação de membrana, que a gente pode fazer no campo muito fácil, testes hiposmótico muito fácil, né, teste supravital, hematoxilina, eosina, nigrosina muito fácil, né, no hiposmótico, células boas, né, após 30 minutos no banho-maria, numa água destilada, eles começam a ficar tortinhos assim, então os que estão tortos estão bons, e quando a gente tem um exame supravital, a eosina penetra nas células com membrana lesada. Então, a gente tem todo mundo que está branco, né, como sendo células boas. Né? Ou seja, avaliações que dá para a gente fazer no campo. E aí começam coisas que a gente não tem acesso no campo, para saber que, ainda que façamos muito, faremos pouco. Estaremos sendo incompletos. Observem aqui, fluorescência a gente tem como fazer no campo? Não. Se tivéssemos, poderíamos avaliar, né, poderíamos avaliar acrossoma, poderíamos avaliar membranas de outra forma, atividade mitocondrial, cromatina, né, fragmentação de DNA, ou seja, diversas coisas. O que eu digo é, precisamos trabalhar bem com sêmen no campo, porque ainda trabalhando dentro de todas as nossas possibilidades, estaremos fazendo uma avaliação medíocre ali. Mas, se não fizermos nem isso, o risco está sendo gigantesco. Né? Ou seja, precisamos trabalhar de forma melhor para assegurarmos nossos índices lá na frente. Aqui, um trabalho muito legal da Zamira, do Dr. Aiken e do Dr. Warner, né, mostrando, né, que fertilidade é uma composição de diversas coisas. Ou seja, por um animal ser fértil, aqui um exemplo que tem 3, 4, 5, 7 percentuais, ou 7 parâmetros que o animal precisa alcançar algo mínimo para ser considerado fértil, ou o espermatozoide precisa para ser considerado fértil. Não adianta se ele passou com nota 10 em um deles, né, desses 7. Se apenas um deles estiver ruim, a fertilidade é comprometida. Ou seja, tudo isso precisa ser avaliado. Né?
mostrando que fertilidade é algo bem mais complexo do que simplesmente o espermatozoide estar ali se mexendo. A conclusão geral dessa parte é que precisamos trabalhar melhor e precisamos trabalhar da melhor maneira que nos for possível, sabendo que quanto melhor trabalharmos, quanto melhor avaliarmos, melhor será a segurança da nossa rotina, melhor poderá ser o nosso desempenho. Essa é a visão geral. Só olhar com o sêmen contra a luz não resolve, gente. Ok, vamos para uma próxima parte falando da diluição. Eu não gosto de chamar diluição de diluição, né, nem diluente de diluente. Mas eu vou falar isso diversas vezes porque é a linguagem comum. Eu prefiro chamar o diluente de extensor. Porque qual é a função dele? Ele faz uma extensão da vida espermática, né? E diluição, se fosse só diluir, a gente pode diluir com água, a gente pode diluir com guaraná, com querosene, com qualquer líquido, vai diluir aquele ejaculado. E o nosso objetivo não é diluir apenas, nosso objetivo é diluir e manter aquela vida espermática mais longa, né? Ou seja, né, algumas coisas precisam ter nesse, entre aspas, diluente para que ele estenda a vida espermática. Precisa ter qualidade de nutrição para aquela célula espermática, uma osmolaridade adequada, um pH adequado, né? E configurar, né, ou melhor, conferir um bom ambiente para aquele metabolismo espermático. Independente se ele vai ser mantido a 15 graus, a 5 graus, ou até congelado ou fresco, né? Ou seja, tudo isso tem que estar ok para que a vida espermática seja prolongada. A quantidade, né, disso, a proporção disso, ou desse extensor para a quantidade de célula que está ali, obviamente vai ser importante, porque vai demonstrar a quantidade de nutrição disponível para aquelas células, a capacidade da solução tampão em manter aquele pH adequado, né? A alteração daquele pH vai alterar diversas coisas metabólicas, de membrana, enfim, osmolaridade inclusive. Ou seja, precisa ser conhecida essa diluição. Não dá para fazer, entre aspas, olho por cento. Ou seja, precisamos fazer o cálculo da concentração. O que você vai usar? Vai usar Neubauer? Vai usar fotômetro? Vai usar casa? Vai usar núcleo counter? Enfim, não importa. Eu preciso que você saiba a concentração. E aí você vai saber quantos ml deu ejaculado, percentual de motilidade, e você tem que responder diversas perguntas, né? Quanto que produziu, entre aspas, de sêmen? Quanto de diluente eu tenho que colocar? Quantas doses que ele produziu? Né? Qual o volume de cada dose? Qual a quantidade de espermatozoide por cada dose? Qual a concentração de cada dose? Quanto tempo de transporte dessa dose até o destino final? Tudo isso tem que ser respondido, não é uma receita de bolo. Você tem que avaliar todo esse cenário para você saber a quantidade de diluente que você vai colocar ali para estender mais ou menos, dar mais segurança ou menos para aquela quantidade de espermatozoide que você tem ali, né? Observem, muitas vezes existe a ideia de uma diluição em taxa fixa. O que eu quero dizer? Diluição 1 para 1, 2 para 1, 3 para 1 em volume. Eu vou mostrar para vocês agora, no trabalho, no levantamento que a gente fez há uns 6 anos atrás, e o quão isso é errado. Antes disso, vamos dar uma olhada em sêmen do cavalo crioulo. A gente avaliou 1.402 ejaculados de cavalo crioulo. E observamos o quê? Que o volume médio desses 1.402 ejaculados foi de 61 ml. A concentração média por ml foi de 157 milhões. E o número total de células foi de 8 bilhões e meio. 8.400 milhões. 8 bi e meio.
Ok, esse é o cenário geral. Pegamos esses 1.402 ejaculados e fizemos a simulação de uma diluição em 2:1, ou seja, 2 partes de diluente para 1 parte de sêmen. E, na média, obtivemos o seguinte: é necessário colocar 123 ml. Observe aqui esse pontilhado vermelho, que demonstra exatamente a média. 123 ml de diluente. Ok. Quando a gente diluiu todo mundo nessa simulação 2:1, curiosamente, tivemos uma concentração média de 52 milhões de espermatozoides. Observe que a concentração média. E vai aqui uma informação, preconiza-se desde muitos anos atrás, e a gente vai falar disso mais na frente, né, que exista uma concentração média de 50 milhões de espermatozoides por ml quando você dilui para enviar doses. Mas, na média, deu isso. A gente vai ver quando a gente foge da média. E também, quando, baseado também nessa teoria de 50 milhões por ml, muito se derivou que a dose inseminante de equinos era de 20 ml. Por quê? 20 ml a 50 milhões por ml, você tem uma dose total de 1 bilhão. Então, muita gente ainda pensa que a dose inseminante é de 20 ml. Né? E não faz o menor sentido isso mais há muito tempo. Mas, curiosamente, se nós pegarmos 20 ml dessa simulação 2:1, nesses 20 ml eu vou ter um total de 1.050, né? 1 bi de espermatozoides totais em 20 ml. Só que isso é média. E a média vai complicar a gente muito. Olha aqui. Especificamente, quanto de diluente adicionar? A gente viu que a média deu 123. Beleza, então vou pegar todos os ejaculados e vou botar 123 ml. Apenas em 16% dos ejaculados eu acerto, se eu colocar entre 100 e 123. Eu deveria colocar mais em 36% e deveria colocar menos em 47%. Ou seja, a adição da média 2:1, né, a utilização de 100 a 123 ml de diluente, apesar de ser a média resultante da diluição por volume, não pode ser um padrão aplicável, e apenas por acertar em apenas 16% dos ejaculados. Vamos lá. Qual é a concentração espermática por ml? Vimos que a média deu 50 milhões. No entanto, isso corresponde entre 45 a 55 milhões, apenas 19% desses ejaculados. 47% dos ejaculados, a média, a concentração está acima de 55. O que isso significa? Muita célula por ml. Capacidade tampão comprometida, capacidade nutricional comprometida, longevidade comprometida. E aqui, até menos mal, 33% tinha uma concentração menor. Dependendo do grau dessa diluição, pode ser pior, mas a situação aqui é mais grave nesse caso. Qual a dose de 20 ml? Já falei sobre o 20 ml, o absurdo que é isso, mas ainda se acredita. Né? Qual a média, qual a dose de 20 ml produzida? A gente viu que a média está aqui, em 1 bi. Em apenas 37% estaria entre 800 e 1 bi e 200. Em 26%, se você vai enviar dose, você estaria enviando mais do que 1 bilhão. Ou seja, você está subutilizando o cavalo, você está dividindo em menos doses do que poderia se você tiver determinado sua dose como 1 bilhão. E o outro lado também é extremamente grave. Se você pegar 20 ml, em 35%, a sua dose inseminante vai estar aquém de 800 milhões. Ou seja, se você combinou que você vai enviar 1 bilhão e você está enviando aquém disso, você está fugindo do teu acordo, você está fugindo do combinado, você está igualmente errado. Ou seja, fazendo assim, você vai estar acertando somente 37%. E lembra que é um serviço que você cobra a coleta, que você cobra a diluição correta, você cobra o envio. É um serviço extremamente caro, extremamente importante para toda uma cadeia de funcionamento.
né? Uma dose que você está coletando aqui no Rio Grande do Sul pode estar sendo utilizada em Recife, em algum lugar, e pode chegar lá, né, com um preço acima de R$ 1.000 ou de serviço, fora tudo da parte da égua que está sendo preparada, enfim, todo o cenário, por conta de um erro seu, que você não usou uma New Bauer, por exemplo, você pode ser o responsável por todo esse caos, né, e o insucesso do colega lá na frente. Resumindo, então, 2-1 não é legal, né? Longevidade das doses comprometidas, subutilização de garanhões, dose abaixo do combinado e todo o cenário que a gente já viu antes. Ah, não é só o 2-1, é o 3-1, é o 4-1, é o 1-1. Não existe taxa fixa. Você tem que olhar. E existem cavalos na nossa prática que muitas vezes eu tenho a diluição 9-1, quando ele vem quase sem plasma seminal, vem extremamente concentrado. E alguns cavalos que, poxa, 1-1 é o limite, né? Porque ele já vem muito diluído. Enfim. Essa parte, padrão de diluição por volume, compromete a acurácia por ignorarem as variações de cada ejaculado, resultando na produção de doses imprecisas que podem comprometer sobremaneira a eficiência reprodutiva. Me mandaram uma mensagem aqui dizendo que talvez tenha caído aí. Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Perfeito, perfeito. Então, conclusão, os padrões de diluição fixos não pode utilizar. Seguindo em frente. Próxima parte, a gente vai falar sobre o diluente, que, como eu já disse, eu prefiro falar sobre, eu prefiro chamar de extensor. Por isso que eu prefiro a tradução de extender, né, como life extender, do que diluente, né? Enfim, por conta do conceito. Pessoal, tem 16 opções de diluente no Brasil, e se a gente for contar no mundo, extrapola muito mais isso. Diluentes de diversas formas, diluentes à base de leite, diluente só com caseinato, diluente com gema, diluente com completamente conhecidos os ingredientes, diluentes com ticacilina, diluente com gentamicina. Muitas variações, muitas. Né? E o fato, por que tem tantos? E se eles estão no mercado há tanto tempo, por que eles são diferentes? Porque nós trabalhamos com uma população extremamente heterogênea, ou seja, você tem que testar para ver qual é o bom para o teu garanhão. Todos são diluentes bons e todos funcionam, senão não estariam no mercado. Mas funciona para o teu garanhão? Ou melhor, talvez todos funcionem para todos os garanhões, mas funciona da melhor forma para o seu garanhão? É o que o seu garanhão mais quer? Isso é a pergunta e isso que a gente vai ver aqui. Um outro trabalho que a gente fez também lá na Cabanha do Parque, nós fizemos o seguinte, foram 16 garanhões, semi-coletado deles, né, aqui, acho que o Mauro Polen está aí no grupo, né, Mauro participou desse trabalho também, 16 garanhões foram coletados e avaliados a 50%, aqui foram avaliados no sistema casa, e aqui tem uma marcação de 50% de referência de motilidade progressiva. Observem que foi utilizado leite desnatado, cada ejaculado foi dividido em todos os diluentes. Foi utilizado leite desnatado como controle, diluente Kenney padrão de 75, né, clássico, e outros 9 diluentes comerciais. Esses ejaculados, ou essas doses, já dizendo, diluídas, foram avaliadas no momento zero pelo sistema casa, foram avaliadas 6 horas depois, e foram avaliadas 24 horas depois, sendo mantidas a 5 graus. Esse dos 16 garanhões, e nós obtivemos esse gráfico médio, no qual o gráfico médio mostrou o seguinte, que o diluente 4, na média, foi o melhor, e o diluente 10, na média, foi o pior. O leite não foi bem, o Kenney não foi bem, e que bom,
Por quê? Sinal que os diluentes comerciais são melhores do que um mero leite desnatado. E sinal que desde 75 para cá a gente evoluiu na tecnologia, graças a Deus. Ou seja, vou usar leite desnatado, que é a mesma coisa. Por favor, né? Não é. Mas isso aqui são dados médios. Mais uma vez, vamos dividir eles aqui, os animais, em 3 grupos. Grupo 1, 2 e 3. Segundo Brinsko, que fala o seguinte, que o refrigerador bom é aquele cavalo que ele tem uma motilidade progressiva inicial acima de 50% e 24 horas depois ele perdeu menos de 50%. Os refrigeradores ruins, né, são aqueles que têm uma motilidade inicial acima de 50% e 24 horas depois perderam mais do que 50%. E os ejaculados ruins são aqueles que desde o início já estão ruins mesmo. Aqui a média dos refrigeradores bons, aqui a média dos refrigeradores ruins e aqui a média dos ejaculados ruins. Vamos olhar caso a caso. Refrigeradores bons. Na média dos refrigeradores bons desse experimento, mostrou que, olha, diversos diluentes foram bons. Leite e Kenner se deram mal. Ok. Mas e se a gente for olhar o perfil de cada um garanhão aqui? Pelo menos 3. Garanhão 4, garanhão 11 e garanhão 12. No garanhão 4, né, é importante que eu utilize os diluentes que ele gosta. Né? No garanhão 11, da mesma forma. Por quê? Se eu utilizar o diluente 10, por exemplo, para o garanhão 4, eu tenho até um resultado. Mas se eu utilizar o diluente 10 para o garanhão 12, vai ser um fracasso. Para o 11 também. Ou seja, ele é um refrigerador bom dependendo do diluente que eu utilizar. Ainda, se eu estiver utilizando, né, um diluente 4, por exemplo, que foi o que deu melhor na média, aqui está ótimo e aqui está ótimo. Mas se eu estiver utilizando o diluente 4 aqui, eu poderia utilizar um outro diluente que tem um resultado melhor. Ou seja, né, é importante que a gente veja qual é o diluente ideal. Em geral, esses garanhões aqui são menos seletivos. E é como eu prefiro chamar. Porque diversas opções existem, eles aceitam quase tudo. Ótimo. A coisa se complica quando a gente vai para os diluentes, para os refrigeradores chamados refrigeradores ruins. Porque, na média, está todo mundo muito mal. Então, a gente pensa, meu Deus, não dá para refrigerar esses cavalos. Só que, se formos observar direito, eles são apenas mais seletivos. Observe os dados individuais. Qual é o diluente ideal para o garanhão 3? É o 9. Qual é o diluente ideal para o garanhão 13? É o 4. Qual é o diluente ideal para o garanhão 6? É o 7. Se eu estiver trabalhando com diluente 5 para o garanhão 3, eu vou erroneamente falar que ele é um cavalo que não dá refrigeração. Que ele é um bad cooler, como se chama. Na verdade, quem está sendo bad sou eu como veterinário. Né? Eu não estou trabalhando corretamente, eu não estou fazendo os testes necessários. Da mesma forma, o garanhão 13 ele é extremamente seletivo, extremamente exigente. Ou é o 4, ou ele não gosta de nenhum outro. É ele. O garanhão 6, da mesma forma. Seguindo, então, nesse raciocínio, a gente conclui que ignorar a predileção individual aos diluentes pode implicar em doses com motilidade final baixa e classificação errônea de um garanhão como um produtor inadequado de doses refrigeradas, conforme a gente viu ali. Indo para a última parte da nossa conversa, fugindo um pouco disso, mas completamente dentro do assunto, vamos falar um pouco de doses inseminantes e técnicas de inseminação artificial. Dose inseminante, vem a pergunta, qual é a dose mínima necessária para uma gestação? Ah, é 1 bilhão, é 500 milhões. Ué, mas será? A gente vai ficar meio perdido. Qual é a regra? Vamos raciocinar. Tradicionalmente, e a gente vai jogar isso por terra a partir de agora,
né, a dose enviada é a dose de 1 bilhão. Mas isso já está bem defasado, na verdade, desde a origem da publicação. A ideia era que nós tivéssemos uma dose de 1 bilhão de espermatozoides móveis para que 24 horas depois, armazenada a 5 graus, ela tivesse uma motilidade de 50% daquelas doses, daquelas células. Ou seja, 24 horas depois seriam 500 milhões. Então, pelo conceito, a dose inicial, a dose inseminante original era de 500 milhões, nunca foi de 1 bilhão. Né? Mas vamos seguindo em frente. Valores de referência. Para ICSI, um espermatozoide. Para GIFT, 200. Para inseminação endoscópica, 1, 5 ou 10 milhões, com uma taxa de 60% de preenche. Inseminação endoscópica com 5 milhões de espermatozoides sexados, 33. Endoscópica com 100 milhões de espermatozoides descongelados, inseminação com semi-descongelado, que a gente tanto faz só com endoscopia, 56%, usando apenas 100 milhões. E a gente ainda está batendo em 1 bilhão? Bom, vamos seguir nesse raciocínio. Algumas outras referências. A nossa ideia é maximizar o número de doses produzidas por ejaculado, obviamente, minimizando o número de células, mas sem correr risco de perder, né, prenhez. Isso a gente não quer, obviamente. Conforme a tecnologia foi crescendo, né, tudo foi mudando, qualidade de diluentes, técnica de inseminação, ultrassonografia, predição de ovulação, tudo isso foi mudando. Né? Então, também foram mudando, né, as formas e a concentração e a quantidade de célula que a gente utiliza. Usando doses tradicionais, a gente consegue alcançar um número X. Se a gente utilizar doses menores, a gente consegue alcançar mais cavalos, com diluente mais éguas. E com diluente perfeito, diluente adequado, mais éguas e com mais sucesso. Observem aqui, dose inseminante como referência em 76, eu tinha de 500 milhões. Em 98, 300. E nós vamos olhar agora o trabalho de Gordon Woods, orientador do professor Lozino até, né, com prenhezes a 25 milhões de espermatozoides. Ou seja, a coisa é bem diferente. Sêmen fresco. Gordon Woods testou 25 milhões de espermatozoides inseminados uma única vez, 24 horas após o HCG. Resultados. Inseminação no ápice do corno, obviamente, 43%. Outro trabalho de Buchanan, mesma ideia, 12 éguas em 21, 57%. Sendo assim, se a gente for concluir previamente, com 25 milhões de espermatozoides, a gente consegue mais ou menos 50% de prenhez. Óbvio que a gente não precisa diluir tanto assim, para tantas éguas, dividir tanto assim, óbvio que não. Nem muito ao mar, nem muito à terra. Na nossa prática, a gente não precisa usar uma dose inseminante tão pequena, mas é para mostrar que também 1 bilhão a gente está muito fora da casinha e muito desatualizado, né, na tecnologia, em tudo que foi mostrado. Esse experimento é de 2000, ou seja, vão-se aí 20 anos. Uma observação quanto à dose inseminante, aqui numa referência de Loomis, mostrando o seguinte, garanhões A, B, C e D, aqui o número de espermatozoides móveis por inseminação e aqui a fertilidade. Mostrando o exemplo aqui do espermatozoide A, do garanhão A, que conforme vai aumentando a quantidade de espermatozoides móveis por inseminação, em milhões, né, você também vai aumentando a fertilidade, até que você chega num platô. Ou seja, nesse cavalo aqui, aproximadamente 100 milhões de espermatozoides é onde ele atinge o máximo da fertilidade dele, que dá mais ou menos aqui 55%. Se você colocar 200 milhões, ou 300 milhões, ou 400 milhões, ou 500 milhões, vai dar a mesma coisa. Não adianta você jogar mais sêmen ali. Na verdade, tende até a cair se a gente for considerar questões das éguas, né? Questões uterinas das éguas que a gente não vai comentar agora. Já desse cavalo B, ele atinge o platô com aproximadamente aqui 300 milhões. Ou seja, nesse cavalo,
Perfeito. Esse cavalo vale a gente dar uma dose maior, né? Porque ele aumenta. Mas não adianta botar 500, 600, 1.000, porque não aumenta mais. E por aí vai com outros cavalos também. Ou seja, a dose inseminante existe uma característica individual que a gente precisa determinar. E aí tem toda uma questão, né, de qualidade espermática, de morfologia, de tudo mais que a gente falou anteriormente. Ou seja, avaliar o sêmen é importante e utilizar uma concentração adequada, um diluente adequado e tudo mais. Uma última etapa aqui sobre a forma de inseminar. Né? Quem já fez curso comigo, já me viu falando, eu sou completamente contra, né, a permanência nossa em utilização de inseminação normal, tradicional. Essa fila já andou, né? Essa onda já passou. Nós temos que mudar completamente para inseminação profunda. Inseminação profunda não é uma inseminação feita para sêmen congelado. É uma inseminação feita para se atingir melhores índices de fertilidade. Ponto. Né? Seja com dose menor, seja com sêmen mais frágil, seja com sêmen congelado, enfim, é uma técnica de inseminação mais eficiente. Ponto. Ou seja, vamos partir para ela e nós vamos ver alguns detalhes aqui. Diferença entre as duas pipetas: maior comprimento, extremidade protegida, obviamente, e mais flexível. Ah, mas é mais difícil. Me desculpa, você é médico veterinário. A desculpa de essa técnica simples ser difícil para você que é formado veterinário, escolheu trabalhar com reprodução equina, essa desculpa não te cabe. Você não pode utilizá-la. Isso faz parte do teu pacote de formação, do teu pacote de habilidades técnicas que você precisa dominar. Ponto, acabou. Procedimento muito mais simples, né? Como nada fora do real, né? A gente vai introduzir aqui, passa com a mão, passa através da cervix. O dedo vai servir de guia, não precisa introduzir o dedo tanto assim. Cervix vai estar aberta nesse momento, lembra que a água está em cio, introduziu a pipeta e vai fazer, né, a inseminação lá no final, né? Lá na ponta, perto da papila útero-tubárica, obviamente, do lado onde está o folículo. Consiste, então, na deposição do sêmen o mais próximo possível ao ápice do corno, mais próximo daqui, junto à papila útero-tubárica, do mesmo lado onde se encontra o folículo. Está aqui a papila, para quem nunca viu. Está aqui elazinha. Vantagens: maior eficiência reprodutiva. Se é maior a eficiência, você reduz o número de inseminação por gestação. Proteção dos espermatozoides até o sítio de fecundação. Os espermatozoides não precisam passar por toda aquela defesa uterina ao longo de todo o trato, toda a mucosa uterina. Menor estímulo a reações uterinas da mesma forma, até porque você vai poder utilizar doses menores com isso. Vai usar mais o cavalo, enfim, render mais o ejaculado. E aqui, uma referenciazinha só de duas pessoas, do Harold Zimmer, de Hanover, e da Catila, mostrando que sêmen fresco, né, em águas sadias, 71% de prenhez quando foi inseminado, obviamente com dose inseminante baixa, 71% de prenhez quando foi inseminado no ápice, versus 47% de prenhez quando foi no corpo. Ou seja, é mais eficiente. E ainda, né, só um adendo aqui, mas eu não vou falar sobre sêmen congelado hoje, mas mostrando que desde que as éguas sejam sadias, né, a inseminação profunda, né, ela funciona muito bem e não tem diferença da fertilidade, desde que o sêmen seja bom, seja para sêmen congelado ou para sêmen fresco. Tá? Não vamos entrar nesse mérito hoje. As aplicações da inseminação profunda são inseminações cotidianas, ou seja, todo dia que você for inseminar, insemina 100% para lá. É isso, na ponta do corno. Reduz o número de inseminação por ciclo e eleva a taxa. Sêmen concentrado de baixo volume, ótimo, excelente, melhor ainda, menor reação uterina, né, para os problemas é uma solução eficiente. Sêmen congelado, é o que todo mundo fala, todo mundo já sabe disso, mas não é só para isso.
redução da dose inseminante. Semi-congelado nada mais é do que uma inseminação com dose reduzida também. Ou seja, redução da dose inseminante. Em linhas gerais, o que a gente quer é sempre proteger o sêmen da perda uterina e disponibilizar o máximo de espermatozoides aptos no local da inseminação profunda, no local da ovulação. Sendo assim, ufa, acabamos hoje, né, esse nosso papo bem geral, né? O caminho para a gente ter sucesso, como geralmente eu termino minhas apresentações, é esse: experiência, confiar no que você faz, conhecimento através de observação, muita leitura, brio, que significa você querer fazer bem, você querer fazer melhor, você querer fazer a diferença. Inconformismo, que vem do seguinte: se alguém conseguiu, por que eu não consegui ainda? É o objetivo de fazer algo extra, né, de sair da média, de ser referência. Aqui estão os meus contatos, novamente, né, eu agradeço mais uma vez o convite. Vou ficar à disposição para bater papo com vocês, responder as perguntas, né, espero que tenham gostado. Meu WhatsApp está aí, fiquem à vontade para a gente bater papo. E, Gilson, é contigo. Muito bem, muito boa palestra. A repercussão aqui está boa também. É verdade, eu não estou sabendo de nada que está acontecendo. Deixa eu... Pergunta aqui já, e o pessoal que tiver dúvidas, né, tem perguntas para o Márcio, vão mandando aqui que agora nós vamos responder. A primeira pergunta aqui nós temos é do professor Rodrigo Arruda. Olha só! Tudo bem, Rodrigo? Bom! Pode falar. Ele parabeniza pelo evento e pela palestra, pela excelente explanação, e pergunta: qual a importância você dá para a avaliação do DNA e do acrossoma para espermatozoide equino? Excelente, Rodrigão. Então, se a gente for colocar num caso específico, né, uma falha, como eu mostrei lá, uma falha que tiver em todos os critérios, não adianta se tiver com a motilidade bem, se tiver com mitocôndria bem, mas a acrossoma estiver ruim, complicou. DNA, da mesma coisa. Vamos dar exemplos. Né, uma centrifugação exagerada, né, tá mostrado já por Martinez, né, dentre outros, que você tem um dano de DNA. Muitas vezes você pode ter a fertilização, mas atribuído a isso você tem perda precoce de gestação. Outra coisa, tem um trabalho maravilhoso do professor Dixon Warner, mostrando problemas de acrossoma. O cavalo era muito bom, motilidade excelente, fertilidade zero. E quando foram observar, era problema de acrossoma. Ou seja, é uma pecinha, muitas vezes, numa lista de diversas peças, mas que essa pecinha pode ser fundamental. Então, na verdade, é tão importante quanto outras, né, visto que precisa do pacote inteiro, né, mas é importante que nós não causemos danos iatrogênicos por conta de nossa manipulação errada, né? Isso que eu acho que é o mais importante que o veterinário precisa trabalhar. Espero que eu tenha atendido a resposta do amigo de Brasília aí. Muito bem. Tem outra pergunta aqui, que é do Felipe Rodrigues. Uhum. Quanto à diluição prévia à congelação, qual a sua opinião? Tá, diluição prévia à congelação. Bom, é uma pergunta meio aberta, meio ampla, né? Mas vamos lá. Diversas questões. Vamos começar do básico. Primeira coisa, temperatura. Se você não tiver com a temperatura ideal entre o sêmen, ou equilibrada entre o sêmen e o diluente que você vai utilizar, você já começa a ter um problema aí de choque térmico, problemas de citoesqueleto, enfim, desconfiguração de membrana, coisas assim. Outra coisa, pH, complicado. Muitas vezes, algum problema que você tem no desempenho de algum daqueles diluentes, né, pode ser muitas vezes por conta de pH ou por conta de nutrição, de tampão, de algum detalhe. Ou seja, se você comprometeu
a qualidade ou cuidado com a célula espermática desde essa diluição, né, você vai, obviamente, comprometer lá para frente. E dando um exemplo aqui de experimento nosso também, mostrando que quando a gente utiliza, né, previamente ao congelamento, né, pediram para abrir a câmera aqui, deixa eu aparecer. Se ficar travando, você me fala e eu bloqueio aqui. Não sei se eu estou aparecendo. Estou aí. Bom, vamos lá. Um experimento nosso, né, mostrando o seguinte: se você utilizar o diluente que o garanhão gosta e utilizar um outro diluente que não seja o preferido, e você deixar esse ejaculado repartido nesses dois diluentes, 4 horas depois você vai fazer o congelamento, mentira, 6 horas depois você vai fazer o congelamento, esses ejaculados, essas doses foram mantidas a 5 graus, a gente não observou diferença na motilidade progressiva, seja no diluente preferido ou no diluente não ideal. Não teve diferença na motilidade. No entanto, na hora que a gente submeteu esses ejaculados ao congelamento, a gente teve resultado lá na frente, né? O grupo que foi diluído com o melhor diluente, ou que o garanhão preferia, teve um desempenho melhor pós-descongelamento, né? Ou seja, a diluição antes do congelamento, o que você vai utilizar ali, sim, tem relevância. Muito bem. Temos a pergunta da Eduarda aqui. Márcio, gostaria de saber se o semi-fresco se comporta melhor do que o congelado na inseminação intracorno. Se referiu à inseminação profunda, né? Tá. Eu tenho uma resposta muito simples. Sêmen bom é sêmen bom. Ponto. O que vai variar vai ser a técnica de um sêmen que precisa de uma técnica diferente, ou melhor, um momento de inseminação diferente, em relação ao outro, né? Uma dose inseminante de 300 milhões, por exemplo, de um sêmen congelado e uma dose inseminante de 300 milhões de um sêmen refrigerado ou fresco, é uma dose inseminante fértil, desde que tenha se estabelecido que essa é a dose inseminante. É fértil. Só que uma você tem que inseminar num período periovulatório menor e outra num período, você tem uma tranquilidade, entre aspas, de inseminar num período periovulatório maior. É somente isso. Não acho que um é melhor e outro é pior. Sêmen bom é sêmen bom. Tem muito sêmen refrigerado, mal, dose que chega mal, né, que o veterinário trabalha mal, enfim, ou de locais muito distantes, que não adianta, ele me manda 1 bilhão que vai ser horroroso. Eu prefiro trabalhar com aquele cavalo do semi-congelado que está ali do meu lado. Eu vou ter um índice muito melhor, né? Então, sêmen bom é sêmen bom. É como eu penso. A Letícia Castro pergunta: a alimentação que o garanhão recebe antes da coleta interfere na concentração? Imediatamente antes, não. Né? E na concentração é uma importância difícil de se estabelecer aí. Né? Obviamente, se for algo que cause alguma sintomatologia clínica, nele é outra questão, né? Mas a alimentação não é o caso. A alimentação não é o caso, não. O Mauro Pollens complementa, né? Então, o termo bad cooler deixou de se referir ao garanhão para se referir ao profissional. Bad vet. Isso é piada interna, hein, Mauro? Isso é piada interna. O Gustavo Carneiro, o Gustavo Carneiro estava assistindo aqui. Parabéns pela brilhante palestra. Ficou claro em seus experimentos a individualidade dos garanhões. Muitas vezes o veterinário de campo chega no Aras para processar uma amostra em um garanhão
que não conhece e não tem condições de fazer um teste de resfriamento. Baseado nos teus estudos, qual protocolo você recomendaria? E aqui eu tenho uma pergunta que chegou para mim pelo WhatsApp, que complementa essa, que é bem isso, né? Como descobrir qual o melhor diluente? Teste, tentativa de acerto e erro? Algo bom da gente pensar. Obrigado, Gustavo, por estar assistindo, né? Pessoa maravilhosa. Bom, algo que a gente tem que ficar tranquilo é que é um trabalho, entre aspas, que a gente não precisa fazer toda semana, né? A predileção se mantém, porque é algo estabelecido por características celulares, né? Então, a célula do cavalo, o espermatozoide ali, não vai mudar tanto dessa forma de uma hora para outra. Então, a ideia é que coletemos no início da estação, se possível, que coletemos no início da estação e façamos a diluição apropriadamente no número de diluentes que forem possíveis, se você tiver interesse, né? Submeter a refrigeração e avaliar com 24 horas, se for possível com 12, 24, 48, enfim. Essa é a ideia principal, mas digamos que eu tenha que trabalhar no escuro, né? O que eu tenho que fazer? Coleto 2, né? E não fiz o teste prévio, coleto o ejaculado, diluo em 2 diluentes e vou para onde eu vou, né? Muitas vezes no campo você vai ter que se virar. Eu acho difícil você colocar todos os ovos numa cesta só, ou seja, pegar um único diluente e trabalhar. Tem uma reflexão muito boa, né, do professor Aiken, né, e da Zamira Gibb também, que num dos vários artigos dele, trabalhando com antioxidantes e etc., é que quando a gente pensa que o diluente é muito bom, né, porque ele manteve a motilidade celular por 48 horas, na verdade a gente tem que mudar esse pensamento, né, que esse diluente é tão ruim que em apenas 48 horas ele conseguiu matar todas as células que estavam vivas 48 horas atrás. E com base nisso, né, ele começou a fazer os seus experimentos e desenvolveu, né, um diluente, né, que mantém, salvo engano, na temperatura de 20 graus, né, o semi-equino com viabilidade por 7 dias. Né? Ou seja, na hora que a gente está comemorando que, beleza, esse durou 36, 48 horas, a gente está comemorando muito pouco ainda, porque poderia ser mais. Né? Então, eu me agarro a esse pensamento. Né? Não sei se respondi ao professor Gustavo, mas é isso. Se eu estou no escuro, não tenho como testar e preciso enviar, eu coletaria, diluiria em 2 diluentes possíveis e mandaria para o veterinário. Estou mandando 2 doses para você, né, ver qual está melhor e utiliza aí, porque eu não tive tempo de testar previamente. Mas é fato que se eu testar, usar um único diluente para os meus diversos garanhões, né, impossível. Eu estava lá até poucos dias atrás na Central Ecos, né, eles têm 20 e tantos garanhões, bobeira a gente pensar que todos aqueles garanhões preferem o mesmo diluente, né, e a gente notou isso lá nos testes que a gente fez. Muito bem. Nós temos o Ivan, do Equador, parabenizando pela palestra, estava assistindo também. O Matheus Batista pergunta, também parabeniza pela palestra, em relação às pesquisas utilizando casa, sempre colocar o setup utilizado no paper? Opa, beleza. Excelente pergunta. Então, Matheus, a gente entra numa seara extremamente complicada aí, porque é fato que o CASA é um sistema computadorizado que faz uma precisa, desde que o CASA seja bom, faz uma precisa identificação celular, né, e avalia as velocidades diferentes da trajetória do espermatozoide. Perfeito. Só que como ele
interpretará isso para chamar aquele espermatozoide de circular, de rápido, de progressivo ou não, depende do setup. Isso é muito complicado porque não existe ainda uma padronização, isso já vem sido dito por diversos autores há muito tempo, não existe uma padronização do setup mundial. Ou seja, isso dá até algumas discrepâncias na hora que a gente olha algumas avaliações de descongelamento de sêmen, por exemplo, porque a gente olha alguns trabalhos, né, que o sêmen dá descongelado com 75% de motilidade, por exemplo. Né? E aí a gente olha outros trabalhos, também de pesquisadores renomados, utilizando o sistema CASA, e dá 45% de motilidade. Aí a gente pensa, nossa, são os dois caras tão bons, e um congela tão bem e outro congela tão mal, né? Isso não é verdade. Muitas vezes, o de 70 e tantos está usando um setup muito mais frouxo, né? E o outro está usando um setup muito mais rígido. Então, respondendo à tua pergunta, sim, né? Utilizar o mesmo setup é fundamental para a gente poder comparar resultados. E complementando, ainda existe, né, muita variação de laboratório para laboratório nas avaliações, né, nas análises, né. Tem um trabalho, se não me engano, se é do Brito, acho que também, que ele mostra isso, né, agora não lembro se foi do Brito ou foi, acho que foi do Brito, que ele até assistiu uma palestra dele, que ele fala isso, né, quando eles pegaram várias amostras, as mesmas amostras, dividiram entre laboratórios para avaliar e teve uma diferença muito grande entre avaliadores, subjetivo e também no sistema CASA, né? Gilson, tem um trabalho de uns 2 anos atrás, é Batut, o pesquisador, né? Eu não conhecia, não lia nada muito dele, não. Mas é um trabalho muito pesado, né? Mostrando, e quase faz a gente desistir de trabalhar com casa, desistir de trabalhar com critério de fertilidade, essas coisas, porque ele mostra muito pesadamente, estatisticamente, que a avaliação tem que ser feita, para a gente ter uma avaliação correta, tem que ser feita com 8 palhetas, para diminuir a variação entre palhetas, etc, etc. A gente lê, fica pensando e depois fica quieto, porque senão vai comprometer um monte de pesquisa que a gente faz por aí. Mas deixa a gente com a pulga grande atrás da orelha em função no quanto a gente pode confiar ou não nessas avaliações. E protocolos, muitas vezes que você segue também protocolos e não se chega ao... Enfim. É verdade. Mando aqui parabéns. O Fernando faz uma pergunta. Parabéns pela pergunta, Márcio. Pode falar um pouco sobre as novas tendências em diluente? Quais as tuas expectativas para o futuro? Uou! Caramba! Bom, eu acho que quem fez é curioso, porque observe que desde 75, né, Kenney chegou e teve a ideia de fazer diluente utilizando leite. Né? Uma ideia revolucionária e fantástica, maravilhosa. E nós ficamos, desde então, vamos botar aí 40 anos, simplesmente seguindo a mesma ideia. Né? Usando uma parte de leite, outra parte de leite, modificando o antibiótico, enfim, detalhezinhos em cima da mesma base. E aí vem um cara que pensou completamente fora da casinha, né, que é o Dr. Aiken, completamente, talvez por não ser veterinário, né, veio com uma visão completamente bioquímica da coisa e fez as perguntas: vocês se deram conta da quantidade de antioxidante que tem na peça intermediária do espermatozoide? Vocês viram isso? Né? É extremamente importante por conta do metabolismo espermático, que ninguém levou isso em consideração, né, na hora de fazer, nessa proporção, na hora de fazer um diluente até então. Né? Vocês já viram que... Por que vocês colocam tanto açúcar, né,
no espermatozoide, ele não teve contato com isso, leite, ele nunca teve contato com isso, quer dizer, você está aumentando o metabolismo dele, né, para você diminuir o metabolismo com a temperatura e você está querendo que ele fique mais longevo. Ou seja, mudou completamente a perspectiva, né? Veio alguém de fora, então eu acho que a gente está vivendo a nova onda, no início da nova onda. Tanto que o primeiro trabalho publicado sobre essa nova filosofia foi em Cambridge agora, né? Que ele publicou um resuminho só para marcar a presença, para falar, olha, fui o primeiro, eu sou o pai da criança, aguardem por mim. Então, acho que vem coisas por aí, né? Ou seja, aquela verdade absoluta, né, que o pessoal só estava mudando alguns detalhezinhos, já foi, né? Agora, o que está rodando por aí nos diversos laboratórios do mundo, queria saber. Tem coisa boa por aí, eu tenho certeza. A Tainá parabeniza pela palestra, sempre nos fazendo evoluir. E temos uma pergunta do Henrique Viçosa. Você utiliza suplemento vitamínicos, aminoácidos para garanhões problemas? Que recomendas? Então, Henrique, cara, eu sou uma pessoa meio... Não, em hipótese alguma, sou avessa a isso. Eu acho que antioxidantes funcionam, né? Pentoxifilina acho que funciona, concordo. Mas eu acho que existe um exagero, né? Ou melhor, uma terceirização do problema, vou falar assim. Ou seja, para alguns cavalos pode ser realmente importante, mas muitas vezes o manejo não está adequado, né? A alimentação simples não está adequada, ou a manipulação de sêmen não está adequado, né? E por conta de tudo isso, né, atribui que o cavalo é complicado, que o cavalo tem sêmen ruim, né? E muitas vezes não tem nada disso, mas sempre é mais fácil terceirizar. Então vamos dar um suplemento, isso, aquilo, né? E na verdade eu acho que não é esse o caminho. Eu acho que existem poucos cavalos, né, que dependeriam disso. Existem poucos cavalos que realmente têm uma demanda por conta de uma competição, por conta de diversos outros fatores, né, de questões clínicas, enfim, existem. Mas eu acho, mas isso não é interessante para a indústria, então a indústria jamais vai falar isso. É muito mais fácil você dizer que seu cavalo ganhou a prova ou que ele fez bem por conta de uma suplementação, né? E, enfim, eu não acho que é esse o caminho. Não é esse o caminho, não, Henrique. Eu acho que, nesse caso, é fazer um estudo mais profundo mesmo, olhar a mineralização, sabe, ver como está todas as questões e aí sim, ir no foco. Porque senão fica sendo só uma terceirização do problema, beleza, eu dei o suplemento tal, e curiosamente, se a gente for pensar, muitas vezes, lembra que a espermatogênese não acontece de um dia para o outro. E muitas vezes de uma semana para outra, olha, comecei a dar suplementação hoje, semana que vem o sêmen já está bombando. Não é bem assim. Exato. Para observar algum efeito tem que ser 60 dias, 70 dias. Isso aí. E realmente, às vezes a gente vê aí, inclusive, trabalhos que se usa 30 dias, 20 dias e tem resultado. Então tem que ficar muito atento a isso, né? Se tiver algum efeito, tem que ser 60 dias, 70 dias, e ainda tem que ser grupos em crossover, né? Para avaliar um crossover, porque senão não. Perfeito, Jânio. Perfeito. Rodrigo, não, o professor Rodrigo complementa, ele diz: o Wagner usa um setup e o Papa usa outro. Então... Exatamente, Rodrigo, exatamente. O Mauro, mais uma pergunta aqui, se tu pode falar sobre a relação da curva de criopreservação como complemento, também testar curvas além do crioprotetor. Opa, então tá, a gente está indo para uma outra área aí, né? Mas vamos lá. A gente pode trazer isso também para a refrigeração, né? É muito mais evidente diferentes temperaturas, né, de diferentes curvas de congelamento em associação com os diluentes, quando a gente fala de congelamento.
Mas a gente pode trazer isso também para diluição e para doses transportadas, como é muito do nosso tema de hoje. Eu já fiz trabalhos comparando refrigeração a 5 graus e a 15 graus, né? Tem trabalho do Warner, de outros também mostrando isso, né? Que também cabe aí uma associação entre tempo de transporte, concentração que você pode utilizar, diluente que você vai utilizar e temperatura. Por exemplo, digamos que eu esteja em São Paulo, né, e vou mandar para o sêmen refrigerado para outra central em São Paulo que fica a 4 horas de mim, vamos botar, 6 horas de mim. Eu sei que eu estou usando um diluente muito bom. Eu sei que é o diluente ideal daquele garanhão. Eu não preciso de uma quantidade de diluente tão grande, né? O tampão dele é bom, eu não preciso de uma quantidade de diluente tão grande porque eu sei que a distância é curta. Por que que eu vou submeter isso a 5 graus? Por que que eu não posso botar uma concentração mais alta para ter um volume inseminante menor, né? Transportar só 15 graus, porque eu sei que aquela situação está controlada, né? Para a pessoa inseminar lá de condição melhor. Ou seja, nada é fixo. E como o Mauro falou, né, perguntou, esse raciocínio também serve para o congelamento, né? Vamos tentar, a gente tem que juntar as três coisas: o indivíduo, ou seja, a predileção do indivíduo, isso inclui nutrição e todas as características de diluente, mas também estrutura de membrana, que a estrutura de membrana também tem, e dos domínios da membrana do espermatozoide, estabilidade disso, quantidade de colesterol, tem tudo a ver com estabilidade dessa membrana mediante a curva, uma curva mais rápida, uma curva mais lenta de congelamento. Ou seja, você também tem que fazer esse equilíbrio. Não adianta só você seguir o protocolo, senão a gente vai estar caindo no mesmo erro da diluição, lá usando um mesmo diluente a 5 graus para todos os garanhões. Alguns vão estar sendo prejudicados nisso. Serve o mesmo raciocínio para o congelamento. Também usa a mesma opinião. Que bom. O Amaury aqui, ó, ele fala: a palestra foi extremamente clara e com muita qualidade. A dúvida é se essa camisa é da Piada interna, piada interna. Muito bem, acho que não temos mais perguntas aqui. Foi boa, muito produtiva a palestra. Que bom, Gilson, que bom. Vamos ver se tem mais alguém, tem mais alguma dúvida, mais alguma pergunta. Meus contatos estão aí, pessoal. Vocês fiquem à vontade para me fazer alguns questionamentos depois por e-mail ou por WhatsApp. Fiquem à vontade. É uma satisfação. Gilson, muito obrigado novamente pelo convite, obrigado pelo suporte, né, teu e dos teus alunos para me ajudar a manipular essa parte tecnológica, né? Acho que entre mortos e feridos salvaram-se todos. Exato. Eu agradeço imensamente aqui, né? Torno público isso, a colaboração que estou tendo, né, na organização dessas palestras, né? Que a gente já está há um tempo aí realizando, do Getúlio e da Camille, que incansavelmente aí estão trabalhando para realizar isso. Eu tenho uma pergunta só para encerrar Claro. o debate, é bem simples, é com relação ao futuro dos diluentes, né? Uhum. Qual seria a fonte, que tu imagina que seja a fonte principal de energia para os espermatozoides que venha a ser utilizada aí futuramente, que não açúcar diretamente? Rapaz, me complica. Agora que eu ia tirar um 10, porque qual é a questão disso? Quem tem usado isso, tem um trabalho, tem um pesquisador também que está fazendo algumas coisas novas,
né? Manjuná, o pessoal da URGS trabalha com ele como desenvolvendo um substituto à gema de ovo em congelamento, com bastante resultado. Tudo isso fica, por ser muito inovador, está ficando tudo isso em off. Nada disso está sendo publicado, né? Seja o pessoal do Aiken, seja o pessoal deles, tudo é patente para ser utilizado no futuro. Então, eu te digo que está todo mundo guardando isso. Não sei mesmo onde vão, não sei mesmo onde vão, né? Então, não tenho essa resposta para te dar, porque tudo, quando você vai utilizar, você vai ter alteração, por exemplo, de pH, de osmolaridade, onde você vai fazer o equilíbrio disso, né? Onde vai ter a produção de ROS, né? Como é que você vai usar ali? Não sei essa pergunta, não sei. Como acaba que eu fico numa linha de pesquisa muito mais de utilização e aplicação na prática, e não no desenvolvimento disso, né? Fico lendo admirado esses bioquímicos fazendo as suas mágicas, né? Então, não sei, mas se você deve ter alguma ideia, por favor, compartilha. Eu também estou à procura, eu também estou também. Né? Tem um pessoal trabalhando. Esse Manjuná fez um negócio bem legal que eu gostei dos resultados lá, que o pessoal, a Luciana Bortoluzzi, eu acho que é esse o sobrenome, é difícil de falar, que está lá no Exército agora, né, na Cudelaria do Rincão, e fez um trabalho muito legal com isso, usando um substituto de gema e resolveu, né? Então, quer dizer, tem que ter alguma coisa ali para dar certo. Não era só de gema, né? Era de outras coisas. Enfim, estamos na expectativa. E o Aiken, para manter o espermatozoide a 20 graus, né? Salvo engano, se é 20 graus. É alguma temperatura mais do que 5, eu tenho certeza. Né? Por 7 dias, né? Além de muito antioxidante, certamente tem que ter, né? Da bioquímica aí não tem como falhar, né? Ele tem que ter uma fonte muito importante, né, de energia aí. Estamos na dúvida. Tá bem. Mais uma vez, obrigado pela colaboração, obrigado pela explanação, excelente palestra. Que bom, Jesus. E a gente vai fazer contato depois para enviar o certificado também. Tem, beleza. Tem. O Getúlio e a Camille vão fazer isso, e também aí outros contatos eles vão fazer contigo aí, para ajustar algumas coisas, tá? Perfeito, Gilson. Muito obrigado. Eu que agradeço, olha, agradeço a participação de todos que estiveram conosco aí até agora, 10 horas. Que bom. Eu mais, né, pela disponibilidade, já deve estar aí de tanto falar. Maravilha. Pessoal, muito obrigado novamente, Gilson, toda a sua organização, a todos que participaram aí com perguntas ou ouvindo e tudo mais. Fiquem à vontade para qualquer contato futuro e estou à disposição. Certo. Boa noite. Valeu, Gilson. Abração. Tchau, tchau. Boa noite a todo mundo. Tchau.